Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no canal e Família, dando sequência ao estudo dessa lição maravilhosa. Nós estamos na lição número 8, Sabedoria para uma Vida Justa. E hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro. O tema de hoje, o engano do caminho perverso. Tem sido maravilhoso esse estudo, tem nos levado a uma boa compreensão e estamos sendo abençoados com essas mensagens de esperança. Esperamos que você aí também esteja sendo abençoado e juntos possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse canal é o nosso canal, é o canal do nosso estudo. Diariamente nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Faça disso o seu ministério também para levar essas mensagens de esperança àqueles que ainda não conhecem, não estão familiarizados com o nosso canal. Nós vamos já para o estudo e vamos antes pedir a presença de Deus através da oração. Oremos. Paizinho querido, Deus amoroso, muitíssimo obrigado por nos dar a oportunidade de, com saúde e em boas circunstâncias, estudar a Tua palavra. O Santo Espírito nos conduza nessas análises, nesse estudo, para que a nossa fé cresça na comunhão contigo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo desta quarta-feira começa com uma pergunta número 4. Vamos a ela. Leia o Salmo 141. Pelo que o salmista ora. Então, separe um tempo para ler esse salmo, Salmo 141, para você ter uma base para esse estudo. Nós escolhemos aqui o verso 3 e 4 desse salmo como referência para responder nossa pergunta. O Júnior vai ler para nós agora. Então, seguimos com a leitura. Salmo 141, versículo 3 e versículo 4. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Do versículo 4. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Muito bem. Então, após a leitura desses versos, pelo que o salmista ora, nós podemos deixar aqui como sugestão de resposta que o salmista ora para que Deus o proteja dos enganos do seu coração. Então, como base do nosso estudo de hoje, nosso estudo O Engano do Caminho Perverso, nós percebemos que foi indicado aí a leitura do Salmo 141. E nessa leitura nós percebemos o salmista orando a Deus por proteção, e proteção contra os desejos, os enganos do seu próprio coração. A lição vai dizer que ele ora para que Deus o proteja das tentações de dentro e as de fora, que são as más influências, as más companhias, para que ele não deseje a prática dos ímpios. E uma das principais tentações, uma das principais perversidades pela qual o salmista pede que Deus o proteja é no falar, no abrir a sua boca, nas palavras que ele vai pronunciar. E ele faz isso com uma comparação, a lição traz aqui, aos portões de uma cidade, né, que eram o acesso, a porta de entrada de uma cidade. Ele usa essa expressão aí, fazendo esse paralelo. A lição continua trabalhando esse entendimento que o Júnior já elaborou aí. Há uma necessidade de uma decisão. Os filhos de Deus ou receberão os conselhos de Deus e das pessoas justas que estão ao seu lado para viver segundo as orientações de Deus, ou então elas se unirão aos ímpios e, segundo o dizer do salmista, comerão das iguarias dos ímpios. Então é preciso um conhecimento e uma tomada de decisão. E a lição enfoca que isso é uma decisão do coração. Cada um de nós precisa tomar essa decisão. Isso é a verdadeira batalha que cada um de nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a partir dessa compreensão, a lição conclui essa análise aqui, dizendo o seguinte: somente a oração incessante de confiança e devoção a Deus pode salvar os filhos de Deus da tentação.
que essa seja a nossa prática, nossa experiência para resistir às tentações que são tão presentes em nossas vidas. E na sequência do nosso estudo, é trazido para nossa consideração a pergunta número 5, que vai dizer assim: como o caráter progressivo e astuto da tentação é visto? E traz a referência de Salmo 1:1 e 141, versículo 4. Referência que nós já lemos para responder a pergunta número 4 também. Então, nós vamos ler aqui na classe, para deixar uma resposta sugerida, a referência de Salmo 1, versículo 1. E o papai vai ler para a gente agora. Vamos então à leitura. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem. Então, a partir dessa leitura e da leitura do versículo 4 do Salmo 141, que já foi lido aqui no nosso estudo, nós deixamos uma sugestão de resposta. A progressão da tentação trabalha a partir dos nossos desejos e das más influências, nos levando à prática do pecado. O nosso estudo ele segue nos dando a compreensão desses versos que nós acabamos de ler. Ele vai falar da progressão do pecado, desse processo, né? Desde a tentação até a prática do pecado. E nós podemos observar que primeiro o salmista coloca que o coração ele se inclina para o mal. Esse é o primeiro passo que nós damos em direção ao pecado. Em segundo lugar, ele pratica as más ações, né? E em terceiro lugar, o coração come das iguarias dos ímpios, ou seja, ele aceita as práticas do pecado. Então, nós podemos observar que esse processo ele é astuto, ele é progressivo, e nós devemos tomar todo um cuidado para não pecar contra o nosso Deus. E é a partir dessa compreensão que o Alexandre desenvolveu no comentário dele, que o apóstolo Paulo traz na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36 e 3, o seguinte conselho: as más companhias corrompem os bons costumes. Então o salmista desejava não se assentar na roda dos escarnecedores, porque sabia que essas más companhias o levaria à prática das tentações, do pecado, e daqui a pouco ele estaria vivendo como os ímpios. Isso é algo importante para a nossa vida. Precisamos vigiar para viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele se aconselha com os justos. Ele busca companhias dos justos para poder viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E a autora da lição conclui esse dia de estudo falando do engano do caminho dos perversos, nos levando à compreensão da necessidade da total dependência de Deus. Só com a total dependência de Deus nós somos levados a sermos vitoriosos, nos é garantido a vitória. E ela conclui isso com a seguinte frase: os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus e a esperar nele. Que essa seja a nossa experiência. Buscar a dependência de Deus e confiar nele, porque em Deus existe socorro, existe salvação, existe poder para uma vida santificada.